Bem, vamos lá. A aula hoje, então, é a ressurreição de Jesus, que é a aula 45 do curso. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é esse conceito, né, que Jesus tinha limitações de tudo que todo ser humano tem, né? Ele sentia cansaço, sono, fome, sede, fraqueza, dor. E isso tá colocado de maneira bem clara nos evangelhos, ou seja, não precisa ir longe para a gente ter essa constatação. Ele era um homem como eu, como vocês, limitado fisicamente, cheio de problemas, como todo ser humano tinha. Ele precisava dormir, precisava se alimentar, precisava usar o banheiro, tinha dor, enfim, era um homem como nós. Ele teve que aprender a falar, aprender a escrever, teve que estudar, devia ter as suas dúvidas pessoais, como todos nós. Mas isso não é um demérito para ele, na verdade acaba sendo um mérito. Quer dizer, ele mesmo tendo essas limitações que nós todos temos, ele fez o que fez, ele nos deixou o que nos deixou em termos de ensinamento e exemplo. Então, isso só ressalta o valor dele, tanto histórico como moral para nós. Era um homem comum, né, com todas as limitações de um ser humano, mas que venceu essas limitações, nos deixando para a posteridade um monte de ensinamentos. A aula hoje é sobre a ressurreição, mas eu vou, para contextualizar ela, eu vou colocar algumas coisas aqui para que essa ressurreição, essa possível ressurreição, seja melhor entendida. Nesse slide tem a via dolorosa, que foi o caminho que Jesus fez depois que ele foi julgado e condenado. Então, aqui na posição um e 2 desse mapinha aqui é onde começa, onde foi feito o julgamento. Então, é lá no Templo de Jerusalém, né, no Palácio de Herodes, no Palácio de Pilatos, aonde ele foi julgado e condenado. Essa condenação, né, foi uma coisa já de cartas marcadas que queriam tanto, no meu modo de ver, tanto os judeus como os romanos queriam que Jesus fosse morto e só não fizeram isso antes porque não estavam conseguindo prendê-lo, porque ele viajava muito e com medo também de rebelião. Aqui, né, era o período da Páscoa, conseguiram prender ele, mesmo ele estando fora da cidade, de acordo com a tradição católica, porque Judas, um dos seus discípulos, disse onde ele estava. Então, ele foi preso e ele foi preso, julgado, condenado e a crucificação, que era uma pena romana. O, por ser Páscoa, os judeus não queriam se comprometer com medo de rebelião. Os judeus, que eu quero dizer aqui, é o Sinédrio, né? Na figura dos saduceus, dos fariseus, né? O seu presidente maior lá, o sumo sacerdote Caifás, não queriam se comprometer, então por isso que colocaram Pilatos, que era o prefeito, o governador romano da região, para tomar decisão porque eles não queriam, como judeus, assumir a culpa de a morte de um judeu na semana da Páscoa. E Pilatos também, de certa forma, não queria se intrometer em assuntos judaicos, né, em pessoas benquistas com medo disso, por isso que ele lavou as mãos. Ou seja, tanto um como o outro, tanto o Sinédrio como Pilatos não quiseram assumir a crucificação, né? Um porque lavou as mãos e o outro porque deixou. Tanto é que a pena para a morte dos judeus era apedrejamento, não era crucificação. Que se fosse só pelos judeus, Jesus teria morrido apedrejado. Mas o Sinédrio não queria ficar com essa culpa, até para não ficar mal visto e não ter problema de rebelião. E Pilatos aceitou então fazer a condenação, a crucificação, mas tem
a evento onde ele lava as mãos, dizendo que estava condenando Jesus porque os judeus que queriam. Mas enfim, ele acabou sendo condenado e teve que percorrer aí 650 metros até a Gólgota, que era esse monte onde eram feitas as crucificações na época, que era a morte mais cruel que existia na época. Esses pontos que estão aqui, né, são os eventos, são as 14 estações da Via Dolorosa, que de acordo com a tradição católica foram acontecendo os eventos ao longo do caminho. Então aqui Jesus recebeu o travessão, né? Então aquela figura de Jesus transportando a cruz não é fidedigna, não é real. Jesus levou só a parte horizontal, a parte vertical já ficava na Gólgota esperando o crucificado chegar. Então Jesus levou só o travessão, a parte horizontal, que era pesada. Eles calculam hoje que ela pesava de 30 a 50 quilos. Para uma pessoa que ficou a noite toda acordada, porque ele foi preso já próximo às 10 horas da noite. Ficou a noite toda acordado, entrevistado por Caifás, por Herodes, por Pilatos, depois pelo Sinédrio, depois Pilatos de novo. Ou seja, ele passou a noite toda acordado, depois da condenação foi surrado, enfim, sofreu bastante, não comeu nada, não bebeu nada, devia estar super mal. E então, para transportar, né, essa trave que podia chegar até 50 quilos, não é fácil transportar nesse caminho. Mas aqui então começa, foi nessa aqui também que ele passa pelo portão onde Estevão foi apedrejado. Quer dizer, se ele fosse morrer por apedrejamento, era nesse pátio aqui que ele seria. Mas como ele teve a morte romana, na condenação, definida como romana, ele teve que ir até o Monte Gólgota. Nesse caminho, até esse trecho aqui, ele conseguiu levar o travessão horizontal, aqui ele caiu pela primeira vez, sinal que ele realmente estava com dificuldade de levar o travessão pelo peso e pelas dores, pela fome, sono e tudo mais. E aí o Simão Cirineu, de acordo com a tradição católica, né, escolhido pelos soldados, assumiu o transporte desse travessão horizontal. Aqui teve o evento lá daquela mulher chamada Verônica, que enxugou o rosto dele, onde ele teve a segunda queda. Aqui já é o limite de Jerusalém, onde fica nessa sétima parada, aqui, sétima estação, é onde ficavam os muros de Jerusalém, ou seja, foi aqui que Jesus saiu da cidade de Jerusalém para ir até o monte, que ficava fora dos muros da cidade, e aqui já é o pé do monte. As outras estações fica dentro de uma igreja hoje, chamada Santo Sepulcro, e hoje, onde era o monte, tem uma igreja. Então, para quem for viajar para Israel e fazer essa via dolorosa em Jerusalém, esse caminho existe até hoje, né? E só que as últimas estações ficam dentro, né, do Santo Sepulcro. E Jesus, então, quando chegou aqui, ele teve três tombos aqui. A primeira foi onde o Simão Cirineu pegou a parte horizontal da cruz. Depois aqui onde foi a Verônica enxugou o rosto dele. E por último aqui é o pé, né, onde mesmo sem a cruz ele caiu. Quer dizer, ele devia estar muito mal fisicamente. E de acordo com a tradição católica, ele caiu 3 vezes, duas sem o travessão. E foi nesse monte que ele foi crucificado. A crucificação de Jesus também é um tema polêmico, porque no sábado ninguém, de acordo com a tradição judaica, ninguém podia ser morto ao sábado. Então, necessariamente, ele tinha que ser morto naquela sexta-feira e não podia ficar, como ficava normalmente, nenhum judeu, nenhum condenado exposto na cruz vivo durante o final de semana. Porque normalmente quem era crucificado, era a pior morte, demorava de 2 a 3 dias para morrer na cruz. Morria de sede, fome, cansaço e pelos ferimentos. Mas é por isso que era uma morte dita na época, né, deles como a pior morte que alguém podia ter, porque a pessoa morria aos poucos e ficava exposta lá até morrer e acabava sendo devorada pelos pássaros
e depois o da morte era simplesmente eles removiam a ossada, o que restou do corpo, e jogavam numa vala comum. Então era uma morte muito ruim. E então os condenados, Jesus e os dois ladrões que sobraram, eles tinham que morrer na sexta-feira, porque não podia ter ninguém na cruz no sábado, justamente porque seria a antivéspera da Páscoa, do domingo principal, né? Ou seja, o final de semana todo era um final de semana festivo. Jerusalém dobrava, por causa dos peregrinos, dobrava a sua população. De 60, 70 mil que calculava, chegava até, em alguns casos, a 150 mil. Então tinha muita gente e não ia ser interessante para o povo judaico, dos peregrinos vindos de todas as regiões da Ásia Menor, do Oriente Médio, chegarem na cidade e ver lá três crucificados sendo decompostos para todo mundo ver. Então seria uma visão horrível, ficava no monte que todo mundo conseguia ver, então eles tinham que morrer no sábado. Desculpa, na sexta, para justamente no sábado não ter nada. Só que o José de Arimateia, que era influente, porque ele que abastecia as tropas romanas com alimentos, com roupas, conseguiu, né, dos romanos, porque a ordem era quebrar as pernas dos condenados, esse era o procedimento dos romanos, quebrar a perna dos condenados para que eles morressem logo quando, por algum motivo, existia essa necessidade. Mas mesmo assim, eles ficavam expostos os 2, 3 dias lá. Mas o Arimateia conseguiu que não fosse quebrada as pernas dele se ele já tivesse morrido antes da 12ª hora, que era às 6 horas da noite, ou da tarde, né? 18 horas. E que existia lá o atestado da morte, seria o soldado encarregado do Longino, ou seja, da lança, deixar uma lança do destino, perfurasse o corpo e não houvesse reação. Então, o atestado de morte era uma perfuração. Isso era uma tradição. Perfurava-se o tórax do condenado, se ele não reagisse, não sangrasse, estava morto. Então, foi decidido isso, não iriam quebrar as pernas de Jesus e o soldado, o Longino, iria fazer isso. Esse Longino, curiosidade, é o São Longuinho de hoje, nós que a gente conhece. Né? O Longino, o Longuinho não é o nome dele, Longino era o soldado que carregava essa lança. De acordo com a tradição católica, ele, ao perfurar Jesus, ele caiu gotas de sangue nos olhos dele, ele estava ficando cego, ficou curado e aí ele abandonou o exército romano, foi ser monge, mas depois foi capturado e foi martirizado como desertor e foi morto. E virou santo. Hoje é o Santo São Longuinho. Existe o Santo São Longuinho, que na tradição católica, foi esse soldado que perfurou Jesus. E tem até a história dele achar as coisas perdidas, é que, de acordo com a tradição, quando ele foi canonizado, os documentos da canonização dele foram perdidos e o Papa pediu ao santo, né, hoje santo, São Longuinho, que o ajudasse a achar esses documentos. Os documentos foram achados, né, e aí virou essa tradição que ele ajuda as pessoas a encontrar as coisas perdidas. Então isso foi feito, Jesus foi crucificado, né, junto com os outros dois ladrões, e a sua morte foi atestada, então, por esse meio da lança do destino, e que é um outro nome que ela recebe, e não teve as pernas quebradas. E não ficou os 2, 3 dias como era comum ficar, por causa justamente da celebração da Páscoa. Com relação à posição que Jesus foi crucificado, a posição mais comum adotada é essa daqui. Na maioria das representações da crucificação que a gente vê, é essa daqui. Só que hoje entende-se que a crucificação não deve ter ocorrido dessa forma, porque, primeiro, não era o padrão da crucificação e que depois
o membro superior, os braços, não conseguiriam normalmente suportar o peso do sacrificado aqui, do martirizado. Então, existe controvérsia. Tem alguns, né, legistas acreditam que se o prego for colocado próximo ao polegar, né, nessa região, iria suportar o peso de até 100 quilos, mas tem outros que dizem que não suportaria. Então, alguns acreditam que se o prego foi colocado aqui realmente, o braço do Jesus ficou preso na cruz, né, por cordas, para ajudar a suportar o peso. Porque senão iria rasgar, o prego aqui, né, na maioria dos legistas, iria rasgar, com o tempo iria rasgar por causa do peso, e o corpo iria se desprender da cruz. Então, para não se desprender, amarravam aqui também o braço dele com cordas para não ter essa possibilidade. Outros acreditam que o prego foi colocado no pulso, né, numa região que tem aqui, né, aonde você não tem uma posição correta, onde o prego teria que ir, que é o que está representando a figura aqui, para não perfurar nenhuma veia, artéria importante, para não sangrar e a pessoa morrer de sangue. Então tem um local que dá para se pregar, onde a pessoa sente dor, lógico, mas não morre por hemorragia. Então alguns acreditam que não foi na mão, foi no pulso o prego. Bem, até hoje não se encontraram muitos poucos corpos que foram ossada que veio daquela época. Encontraram ossada onde o prego estava no pulso, mas isso não garante que todos os crucificados eram dessa forma. Ah, Outros também foi encontrado um crucificado onde o prego estava não estava dessa forma e nem dessa aqui, estava pelo calcanhar, estavam nessa posição aqui e o prego no calcanhar. Então, na verdade, hoje não tem bem certo como foi feito, né, a crucificação de Jesus. O mais aceito é que ele foi utilizado cordas e os pregos foram colocados no pulso ou nessa parte próxima ao polegar. Mas com certeza usaram cordas. Só não tem certeza da posição do prego aqui. E nos pés, a posição mais aceita hoje é essa daqui, por causa da alçada que acharam desse crucificado, aonde foi feito pelo calcanhar o prego. O prego vazava os dois calcanhares, a perna ficava de lado e pregava assim na cruz. Outra coisa que faziam, não era colocado esse batente aqui para a pessoa ficar em pé, né, com o corpo apoiado nessa espécie de degrau. Na verdade, colocava-se um suporte e a pessoa ficava aqui meio que sentada, não ficava sentada, ela ficava apoiada, né, nesse suporte para que ajudasse a suportar o peso do corpo. Então, a pessoa ficava 2, 3 dias sofrendo na cruz, porque ela não ficava com o corpo todo puxando ela para baixo, dificultando a respiração. Então, acredita-se que de Jesus não deve ter sido muito diferente. Ele deve ter tido esse suporte, mais ou menos na região da cintura, para poder apoiar o corpo e poder respirar e falar, né? Porque mesmo crucificado ele fala, tem algumas frases. A crucificação também, o horário da crucificação tem gente que questiona até o dia da crucificação, né? Dizendo que ele não foi morto na sexta, e sim um dia antes para dar os 3 dias. Mas na verdade o mais aceito é que ele foi morto na sexta-feira mesmo, né? Porque a sexta seria o primeiro dia, sábado seria o segundo e domingo seria o terceiro dia da ressurreição. Mas tem gente que questiona até o dia. Com relação ao horário, também é complicado, porque Marcos fala que foi na terceira hora, que seria 9 horas da manhã, e os outros evangelistas, né, Mateus, João e Lucas, falam às 12 horas. Só que esses três evangelistas não falam que foi às 12 horas, falam que ele estava crucificado às 12. Então não está claro que se ele foi crucificado às 12 ou se ele já estava crucificado às 12 e a crucificação foi às 9 mesmo.
Enfim, mas todos eles, os quatro evangelistas, falam que ele morreu na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Então, ou ele ficou 3 horas crucificado ou 6 horas crucificado. E que o corpo dele foi retirado antes da 12ª hora, ou seja, antes das 18 horas. Se ele morreu na cruz, né, ou não, também é outra dúvida. Tem gente que questiona dizendo que ele não morreu na cruz porque ele ficou pouco tempo, né? Se o condenado na cruz ficava 2 dias ou mais crucificado, Jesus não chegou a ficar nem 6 horas crucificado, no máximo 6 horas. E como os dois ladrões tiveram as pernas quebradas e Jesus não teve, muitos acreditam que Jesus, né, não morreu na cruz. Ou seja, a ressurreição foi um ato de fé, né? Foi mais um dogma cristão que foi criado, mas que ele, na verdade, foi retirado com vida e teve as feridas tratadas e ele simplesmente saiu da região da Palestina para não ser perseguido e morto pelos romanos e pelo Sinédrio. Quem acredita nisso? Ah, o Islã, né, o pessoal, então, os muçulmanos, tem lá o Santo Issa, que de acordo com a tradição, teria sido o profeta Jesus que foi para a Índia. E na Índia também tem templo, tem lá locais onde possivelmente Maria foi enterrada, onde esse Santo Issa foi enterrado. E esse santo dizem que veio do Oriente Médio, era um grande sábio, enfim. Mas não tem nada certo, é só especulação. Especulam isso por quê? Por causa do tempo que Jesus ficou na cruz, pelo fato de não terem quebrado as pernas dele, isso é colocado, tá no Evangelho, que não quebraram as pernas dele, e pelo fato do atestado de morte dele ter sido feito com uma lança à direita do seu corpo. Normalmente, o atestado, o tórax do crucificado era que era perfurado. Porque se ele tivesse morto, não iria sangrar, né? Porque o coração tinha parado de bater, então não sangra, ele ia furar e não iria sangrar. Fizeram a perfuração do lado direito, está colocado isso no Evangelho, e saiu água e sangue. E se saiu água e sangue, a pessoa ainda está viva, né? O coração está batendo. Então, por causa disso. Ah, e a esponja também. Disseram que a esponja estava embebida de uma bebida, de uma erva que tinha na época na região, e essa erva colocava a pessoa em catalepsia, era uma droga que fazia a pessoa desmaiar, né? Diminuía muito o batimento cardíaco, a respiração, enfim. A ideia é que os judeus subornaram o soldado, esse hoje santo, né, São Longuinho, e deram essa bebida para Jesus, para que Jesus não morresse na cruz. Mas para nós espíritas, já vou deixar isso mais claro, isso também pouco importa se ele morreu na cruz ou não. Eu só estou colocando para que a gente tenha essa informação, não fique com dogmas, né, sem necessidade. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone e faz, tá? Não, porque pelo chat fica difícil acompanhar pelo chat se tem perguntas ou não. Então, se alguém quiser fazer, abre o microfone e pode fazer. Bem, Ô, Luiz, é oi, o João. fala, Paulo. Esses dados aí são dados de historiadores, certo? Mas e na visão tipo do espiritismo, tem Então, eu vou chegar lá, alguma... eu vou comentar. Ah, tá bom então. Foi o que eu acabei de falar, até para nós pouco importa se ele morreu na cruz ou não, né? É a mesma coisa da imagem de Jesus. Jesus era um homem alto, forte, loiro, de olhos azuis, né? Ou se ele tinha um biotipo do Oriente Médio, um homem mais ou menos de uma estatura 1,60 m, 1,65 m, moreno, talvez até negro, cabelo encaracolado, preto. Isso pouco importa, se ele é magro, gordo. Então as pessoas ficam preocupadas com coisas. O cristão, sim, porque é um dogma da cristandade, né? Que Jesus que Jesus ressurgiu dos mortos, que ele ressuscitou. Isso é um dogma para eles.
É isso que prova que ele é filho de Deus, que é o divino encarnado. Então, para eles é um dogma, para eles importa, para nós não, né? Então, se ele ressuscitou ou não, uma informação que é relevante, se a gente tivesse essa certeza, mas nós não temos. Essas informações que eu estou passando para vocês são informações de arqueólogos, de estudiosos, de teólogos, de exegetas que estudam a Bíblia, né, de maneira autônoma, sem dogma, sem religiosidade envolvida. Mas a profissão é um ato de fé. Só que eu estou colocando o fato, né? A crucificação era uma pena romana, que os romanos praticavam quando Jesus nasceu há mais de 100 anos, e eles faziam isso justamente para causar terror e desestimular qualquer ato contra, né, o governo romano. E então era uma morte que eles crucificavam e deixavam as pessoas expostas 2, 3 dias, viva, morrendo aos poucos, às vezes até sendo atacada por aves, justamente para causar esse terror para quem, né, imagina você passando e vê uma pessoa crucificada lá, viva. A ideia era essa. E só que no caso de Jesus, os dois ladrões tiveram as pernas quebradas para que eles morressem, né, por sufocamento, por asfixia, para que as mortes deles não avançassem até o sábado. O Luiz, E Jesus, oi, desculpa, eu estou preocupado um pouquinho com o horário. eu tô Se avançando, pode você, deixar. não, não, sim, tranquilo, porque só para, né, o Júlio ele tratou aí um pouco dessas questões até o momento da morte ali da cruz, né? Então acho que seria legal por conta aí do tempo também, se você entrar na questão aí justamente do pós que você já falou, né, Tô entrando do agora já. sepultamento e depois até a ascensão, né? Seria legal. Tá bom? Não, Falou, Júlio. a ideia Ô, é Luiz, essa. obrigado, Luiz. Eu só quis contextualizar para Tá. justificar o porquê que talvez ele não tenha morrido na cruz. Com certeza está complementando muito aí com imagens o que o Júlio comentou na aula passada, né? Pessoal aí Hum. sobre todas essas questões, né? Do período até a crucificação e a morte, mas então tranquilo, ótimo. Valeu, Luiz. Tá. Então, após a crucificação, após a pessoa, os romanos tirarem da cruz, normalmente as pessoas eram jogadas em valas comuns. Elas não eram normalmente enterradas em sepulcros. Normalmente eram jogadas na vala. No caso de Jesus, né, é outra coisa que foge ao padrão. Ele não foi, os soldados romanos tiraram ele da cruz e não jogaram em vala comum. Justamente por influências, né, dos judeus, dos seguidores de Jesus, ele foi para um sepulcro, né, e nesse sepulcro é onde aconteceu a ressurreição. Ou, né, os discípulos dele tiraram ele desse sepulcro. O fato é que, mesmo o sepulcro estando guardado, porque na Bíblia é contextualizado isso, foram colocados soldados para guardar a entrada do sepulcro no sábado, porque já havia esse boato da ressurreição. Mesmo assim, né, no domingo pela manhã, quando a Maria de Magdala chegou lá, o túmulo estava vazio, né? A tampa que cobria a entrada da gruta tinha sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. Ou seja, à noite, né, Jesus ressuscitou, só estava na gruta a roupa que foi utilizada para cobrir o corpo dele. E os soldados? Os soldados, de acordo com a tradição católica, fugiram, né, assustados, né, com o evento. Bem, ressurreição, o que é isso e como provar a ressurreição e por que a ressurreição de Cristo é relevante para nós? Ressurreição, né, é o ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, retorno da morte à vida, com o mesmo corpo. Com o mesmo corpo.
O milagre da ressurreição é um tema presente ao longo da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, Jesus não foi o primeiro é o primeiro caso de ressurreição de acordo com a Bíblia. Na própria Bíblia, você tem lá em Reis, dois reis, né? O livro 2 de Reis, o filho da viúva, o filho da sunamita e o soldado enterrado no sepulcro de Eliseu. Um soldado lá que foi um soldado lá que tinha invadido Israel na época, foi jogado no túmulo desse profeta e ressuscitou. Então, nesse livro de dois reis, né, o livro segundo de Reis, tem três exemplos lá de ressurreição, pessoas que estavam mortas e ressuscitaram, acordaram do mundo dos mortos. No Novo Testamento também tem, o Jesus faz três milagres de ressuscitamento, né, o filho da viúva em Lucas, a filha de Jairo e Lázaro em João, que é a ressurreição mais conhecida. Então, é, Jesus também ressuscita três pessoas. E após Jesus, você tem ainda outras informações sobre. Isso são os discípulos, apóstolos fazendo ressurreição, né? Então, temos em Mateus e em Atos dos Apóstolos mais três exemplos de ressurreição. Ou seja, Jesus não foi, de acordo com a Bíblia, o espírito encarnado que depois de morto acordou, ou seja, ressuscitou. Testemunho da ressurreição, a Bíblia traz várias também, né? A Maria Madalena, que foi a primeira que viu Jesus vivo, né? As mulheres quando chegaram no sepulcro, depois os dois discípulos que encontraram Jesus no caminho, e depois, né, ao longo dos eventos, Jesus aparece para os apóstolos, dá instrução para os apóstolos. E isso está bem contado tanto nos evangelhos como nos Atos dos Apóstolos, né? Informações. Eu coloquei, como eu vou passar a apresentação para vocês, todas as referências vocês podem consultar depois para o que eu estou falando. Ou seja, de acordo com a Bíblia, teve várias ressurreições, não foi só a de Jesus, teve antes de Jesus e teve depois de Jesus, e teve vários testemunhas da ressurreição, né, de acordo com as referências que estou colocando aí. Um fato interessante é que os historiadores da época de Jesus, que a ciência histórica reconhece como historiadores, nenhum deles falam da ressurreição de Jesus. Na verdade, só dois falam de Jesus e muito pouco, muito superficialmente. Da ressurreição, nenhum deles falam. E se estranha porque, como é colocado nos Atos, que milhares de pessoas viram Jesus ressuscitado, seria algo assim muito marcante para não virar notícia, né? E não está lançado isso. Aí vinha o problema se Jesus ressuscitou com corpo de carne e osso ou se Jesus ressuscitou com corpo glorioso. Esse corpo glorioso que está colocado aí seria, na verdade, Jesus ressuscitou em espírito, utilizando de propriedades dos presentes, o ectoplasma dos presentes, criou um corpo, mudou um corpo, plasmou um corpo, né, para que as pessoas vissem ele com a percepção que viam antes. Bem, Jesus ressuscitou com o corpo de carne e osso. Aqui tem algumas passagens que eu coloquei, onde dá a entender que Jesus, na verdade, ressuscitou com um corpo de carne e osso. Ou seja, nesse caso, ou ressuscitou com um corpo normal, ou ele não morreu na cruz. Então, ó, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então, Jesus diz: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam. O espírito não tem carne nem ossos. Ou seja, o próprio Jesus, né, pedindo para que tocassem, visto para verem que ele realmente tinha corpo e tinha ossos. Só que existem fenômenos de materialização,
estudados no final do século XIX e até no século XX, aonde os espíritos utilizando do ectoplasma dos presentes moldaram corpos em alguns casos, corpos sólidos, que as pessoas podiam tocar e sentir solidez. Então, mesmo Jesus colocando, não inviabiliza essa ideia do espírito ter plasmado um corpo sólido. Que normalmente esses corpos que são plasmados não são sólidos. As materializações são uma espécie de nuvem, né? Uma espécie de névoa que não é sólida. Tem o formato do corpo, mas não é sólida. Mas existem casos também onde são materializadas flores, são materializados objetos, existem casos de materialização de pessoas, né? Isso está na história a Bozano estudou isso, Aksakov, tem bastante escritores espíritas onde são colocados materializações físicas mesmo. Né? É relatado no Evangelho, depois da ressurreição, Jesus conversando com seus apóstolos, que bebendo, comendo, quer dizer, um espírito não come, não bebe, não precisa, o espírito não precisa, não tem essas necessidades do corpo físico. Então aqui, mesmo que fosse uma materialização sólida, fica meio estranha essa história de Jesus comer e beber. Mas enfim, Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Também tem passagens na Bíblia, depois da morte dele, está aqui as referências, aonde Jesus aparece no meio dos discípulos, pura e simplesmente, passa por portas. Então, fica inconclusivo. A gente fica sem saber se ele estava vivo mesmo, ou seja, não morreu na cruz, ou se ele, em espírito, criou um corpo, materializou, plastificou, plasmou um corpo, e esse corpo ele ficou durante 40 dias após a morte, ainda com os discípulos. Na nossa doutrina, na maioria dos discípulos, e inclusive Kardec não fala claramente, mas dá a entender isso, acredita-se que Jesus plasmou um corpo através do ectoplasma presente. Como é um espírito muito evoluído, ele plasmou um corpo sólido, e através desse corpo sólido ele passou os 40 dias com os apóstolos. Então ele, quando ele queria, ele passava, ele desmaterializava, se passava por paredes, por portas, né? Tinha facilidade em ir de um local a outro, porque o espírito não está preso a limites de espaço nem de tempo. Então nós espíritas, na maioria de nós, acreditamos nessa possibilidade. Jesus morreu na cruz e como espírito ele plasmou um corpo utilizando de ectoplasma e com esse corpo ele passou os outros 40 dias com os discípulos. É a visão que a maioria de nós acreditamos. Mas se não for essa, também não tem problema. Se Jesus não morreu na cruz, foi removido com vida da cruz, tratado e se recuperou e passou com os discípulos, depois foi para a Índia, que é a visão dos muçulmanos, né? Ele virou Issa lá, também não tem problema. O importante é a mensagem que ele nos deixou, que é importante. Jesus, depois que ele ressuscita, então, ele pede para que os seus discípulos vão para Nazaré, ou seja, uma viagem de 5 dias, né, para que comece a dar as instruções finais para o apostolado dos discípulos. Né? Ele coloca aqui, vão para Galiléia para que a gente possa continuar o trabalho aí de preparo para os apóstolos. E aqui, quando ele aparece lá para os apóstolos, em Lucas 24, é onde ele coloca, né, que ele está presente de corpo e espírito, né, é onde ele mostra as mãos e pés, e aqui é onde ele bebe e come com os discípulos. Ou seja, dá a entender que ele ressuscitou mesmo. E nesse momento ele passa a dar as instruções para os espíritos, né, para que eles possam cada um fazer seu apostolado. E no final tem lá a cerimônia de Pentecostes, aonde Jesus consagra
né, abençoa cada um dos discípulos, né? Diz que o Espírito Santo, que está representado aqui por essas chamas aqui, baixa sobre cada um deles e eles passam a falar em múltiplos idiomas, passam a ter poderes mediúnicos bastante desenvolvidos, poderes de cura, poderes da palavra. Então, esse slide aqui representa este momento, o momento onde eles recebem as bênçãos divinas através de Jesus, para que partam pelo mundo da época, levando os ensinamentos, os exemplos e tendo o poder, né, o dom da palavra e o poder da cura. E logo depois desse evento, Jesus então faz a ascensão, ou seja, ele desmaterializa o corpo que ele tinha plasmado e ele volta para o mundo espiritual. Ou, se ele não morreu, ele simplesmente vai pro Oriente, né? Lá para a Índia, Paquistão, né? Onde tá lá o túmulo dele. É Paquistão onde está o túmulo dele. Enfim, do Santo Issa. Não sei se é de Jesus, é do Santo Issa. Aqui eu coloquei uma tabela só mostrando quem acredita, as religiões que acreditam na reencarnação e aquelas que acreditam no juízo final e ressurreição. Então, todas as igrejas cristãs ou advindas do cristianismo, do catolicismo, adventismo, batistas, católicos, evangélicos, islâmicos e os judeus, né, acreditam, né, no juízo final e na ressurreição. Já as religiões espiritualizadas acreditam na reencarnação. Tem um organograma rapidinho. Luiz, só Oi. sobre essa questão aí dessa última tabela, isso é no geral, né? Não em relação a Jesus. No geral, não é com relação a Jesus. Tá, No geral. tá, O que eles tá pensam ok, sobre ressurreição e reencarnação. tá ok. E, ó, é um gráficozinho que coloca a visão do cristianismo tradicional, né, do catolicismo, das igrejas cristãs, aonde você nasce, vida na terra, morte do corpo físico, análise, né, da vida terrestre, o julgamento. Se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Se você não foi, aí vai ser avaliado se você vai para o purgatório ou se você vai para o inferno. Essa é a visão comum, né, das igrejas cristãs, né, evangélicas, católicas, enfim, toda a parte que oriunda da igreja é, católica, né, as pentecostais, neopentecostais, evangélicas, cristãs, ortodoxas. Essa visão que eles têm. A nossa visão no Espiritismo, né? Princípio inteligente, criação dos espíritos, vida na Terra, morte do corpo físico, né? Vai para o plano espiritual, necessita fazer uma encarnação? Sim, volta, e esse ciclo fica aqui até você não precisar mais reencarnar, aí você continua a evolução em outros planos. Ou seja, você não precisa mais passar pela matéria para evoluir. Você pode evoluir em outros planos espirituais. Essa é a visão que nós temos. Tá? Bem facinho. E aqui eu coloquei alguns slides, né, de Kardec, falando sobre a ressurreição e a reencarnação. Na pergunta 110, né, do Livro dos Espíritos, ele trata sobre o assunto, aonde ele deixa claro que o Espiritismo, né, acredita, né, na reencarnação e não na ressurreição. Na pergunta 110, 112, ele trata sobre isso. Quer entender com mais detalhes como funciona essa questão da reencarnação, do mundo espiritual, do mundo material? O livro indicado é esse aqui, O Céu e o Inferno. É onde o Kardec trata, né, de como é feita a justiça, né, a justiça divina, como ela funciona. Herculano Pires, né, nesse livro aqui, Educação para a Morte, ele também fala sobre o assunto, né?
essa frase, que não é dele, é do Vitor Hugo: morrer não é morrer, mas apenas mudar-se, né? Ou seja, mudar de um plano para outro. E, e ele coloca aqui, né? é, que é considerando o sono, é Kardec, né? Que ele estudou muito, pesquisou muito, tanto com mortos como com pessoas sob transe, né? Entrevistou, Kardec entrevistava os espíritos desencarnados como espíritos encarnados sobre trânsito, em transe. Então ele colocou, em considerando o sono como irmão ou primo da morte, pesquisou também os espíritos de pessoas vivas durante o sono. Isso porque, segundo verificara, né, os que dormem saem do corpo durante o sono. Alguns saem e não voltam, porque morrem fisicamente. Kardec fundou uma revista, a Revista Espírita, e nessa revista tem várias, né, posts, vários lançamentos, vários artigos, onde Kardec trata sobre isso. Pessoas que em transe, né, espíritos encarnados em transe, falam, né, de suas idas para o plano astral quando em sono, quando dormindo. E é isso, gente. Tem muito assunto para falar, né? E o tempo não nos permite entrar mais a fundo. Mas a ideia principal é essa, que Jesus, ressurreição é diferente de reencarnação. Ressurreição é o espírito voltar à vida no mesmo corpo que tinha antes da morte física. Na visão da maioria das igrejas cristãs, a pessoa, no final dos tempos, as pessoas vão renascer, né, com o mesmo que tinham, então elas estão no limbo agora, né, enquanto houver o juízo final, elas vão ressuscitar usando o corpo que elas tinham. Ah, mas se não existir nem ossos mais, não tem problema, ela vai ressuscitar, né? O espírito vai criar, vai moldar o corpo e ela vai ressuscitar com o corpo que tinha. Já nós, espíritas, acreditamos na reencarnação e não na ressurreição. Ou seja, é um processo contínuo onde, por várias passagens, a gente vai depurando o nosso espírito. Sobre a ressurreição de Jesus, se é um fato ou não. Na igreja cristã, né, em todas as igrejas católicas, ortodoxas, como eu falei, evangélicas, enfim, todas, pentecostais, neopentecostais, todas elas acreditam que Jesus ressuscitou. Ou seja, morreu na cruz e depois o espírito reviveu o corpo físico. E simplesmente na Assunção, o corpo dele se desfez e foi decomposto e ele subiu em espírito. Nós, espíritas, a maioria de nós acredita que Jesus morreu na cruz, mas em espírito, já desencarnado, ele plasmou um corpo, materializou um corpo, né, muito parecido com o que ele tinha quando vivo, e com esse corpo, né, ele passou mais 40 dias com os discípulos, e aí na Assunção dele, depois de Pentecostes, ele dissolveu o corpo que ele tinha plasmado com o ectoplasma e voltou em espírito para o mundo espiritual. Mas se não foi assim, se Jesus não morreu na cruz, também não tem problema, né? Ele passou os 40 dias com os discípulos, deixou todos os ensinamentos morais, éticos que nos deixou e foi ter a vida dele como santuísta lá no Paquistão. Enfim, o que que muda? Não muda nada, né? Mas nem a ciência histórica, nem os arqueólogos têm comprovação que Jesus não tenha morrido na cruz. Existe um monte de especulação, mas enfim, é isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, passa pro Fred, o Fred me passa e eu respondo com calma. Se o Fred também, se você quiser, Fred, passar meu WhatsApp para algum aluno, fique à vontade também, tá? E é isso, gente.